Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da Conexo. E o nosso objetivo é conectar pessoas. O tema do podcast de hoje é dança terapia. E para tratar desse tema, trouxemos a nossa convidada Camila Malassa. Ela que é formada em engenharia, especialista em dança terapia e estudante de psicologia do esporte. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, Lucas. Obrigada, Ismael, por essa oportunidade maravilhosa. Obrigada, meus alunos queridos que estão aí assistindo a prof de vocês. Comentem muito. Vamos fazer esse podcast ser o mais bombado aqui da Conexo, viu, gente? Eu conto com vocês. Já gostei. Ismael, CEO da Conexo, gestor administrativo e empreendedor. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, sempre aprendendo, né, Lucas? Todo podcast a gente recebe um convidado, é sempre uma história maravilhosa que conta pra gente aqui. E hoje a gente vai falar também sobre empreendedorismo. A gente já conversou com a Camila nos bastidores, né, Lucas? O podcast vai ser sensacional. Pessoal, já corre lá pro nosso Instagram, já curte o vídeo, envia para um amigo e vem com a gente que vai ser sensacional. Camila, eu tô curioso aí. Tá aqui escrito formado em engenharia e agora especialista em dança terapia. Terminou, se formou e mudou de área? Como é que foi isso? Você viu? Foi isso mesmo, Lucas. O sonho dos pais, né? É uma profissão super tradicional, que é o que a gente tava conversando, né? E dança terapia. Então, gente, que bom que a gente tem uma hora, né? Porque essa história vai um pouquinho de tempo. Como que começou essa história? Eu sempre gostei muito de dançar, a dança sempre teve presente ali na minha vida. Só que teve um problema nesse percurso. Eu ia muito bem no colégio. Então, os meus pais me apoiavam a continuar na dança e tudo mais, né? Sabia que me fazia bem e tudo mais. Só que eu era um desperdício se eu fosse trabalhar nessa área, entendeu? Desde que continuasse estudando, estava perfeito. Então, assim, eu sou filha única, então sempre foi naquela coisa de... Ai, o biscoitinho quando faz alguma coisa legal, sabe? Então, nossa, ia bem no colégio. Legal, continua assim e tal. E aí eu fui moldando, até acredito, né? Fui moldando meus gostos, meus interesses, meio que para corresponder a essa expectativa de uma carreira super tradicional, que é a engenharia, né? Beleza. Até aí... Até então, tudo lindo, Tudo lindo, maravilhoso. fui embora e tal, tranquilo. E conseguia, né, conciliar com a dança. Então, eu nunca parei de dançar. Dançava desde pequenininha, passei por muitos tipos de dança. Dancei dança de salão, dancei dança do ventre por mais de 10 anos, jazz contemporâneo. Então, tinha uma bagagem muito Dá legal. pra ir no Faustão fácil. Não, tranquilo. No colégio, eu era... Ao mesmo tempo que eu ia bem na dança, assim, eu era muito ruim em esportes. Aí os meus professores sempre falavam que eu ia ser bailarina do Faustão, porque eu pegava as minhas amiguinhas E ficava dançando. e ficava dançando. Falava... A Camila, cadê a aula, Camila? Exato, já dava aula ali, entendeu? Já era... Tava nascendo ali. Tava nascendo. Aí, o que aconteceu? Até aí, tudo lindo, tava lá na faculdade. Segundo ano de faculdade, o meu pai fica doente. E isso foi um baque muito grande pra mim. Muito grande. Meu pai teve câncer. E quem já passou por isso sabe como é que é. É um momento muito difícil. E ali eu vi, foi o meu primeiro baquezão, assim, da vida. E eu falei, gente, a gente tem um corpo e tem que cuidar dele, né? E no processo de tratamento, é um período que a tua energia fica extremamente sugada. E aí, por coincidência do destino, por Deus, né? Por alguma coisa ali que estava cuidando de mim, foi nesse momento também que eu estava mais dedicada para dança. Então, cada um lida, né, com os baques da vida, com as tristezas de alguma forma. O meu foi dançando. Então, praticamente virou um vício, né? Eu dançava todos os dias, de domingo a domingo, fazendo aula, já estava nessa época até ajudando, né, nas aulas que eu fazia e tal, ajudando os professores. E isso, de certa forma, me ajudava a chegar com uma energia um pouquinho melhor em casa. Porque eu sentia que era isso que os meus pais precisavam, assim, sabe? Eles me pouparam bastante de ter que assumir a responsabilidade de estar ali com eles e tal. Mas eu queria chegar bem, eu queria ter alguma coisa para contribuir, né? E quem já passou por alguma coisa do tipo sabe que tem dias que a gente... É complicado. Chega em casa,
sem nada para oferecer. Então, a dança era a minha forma de buscar alguma alegria ali para oferecer em casa, entendeu? Já que eles não queriam que eu oferecesse o dinheiro, eles não queriam que eu oferecesse a companhia ali, porque a minha mãe teve essa possibilidade de cuidar do meu pai, né? Pedir licença e tudo mais do trabalho. Então, era o que eu podia fazer. E daí, beleza. E aí me ajudou muito, assim, a lidar com essa questão. Só que eu sempre tive a ideia de que a dança ela era muito boa pra mim. Uma coisa que me ajudou muito nesse processo era que ninguém sabe o que eu tô passando. Então, se eu dançar do meu jeito, eu sei que a dança pra mim... Quem fez o bolão agora, de quanto... Os meus alunos fizeram um bolão de quanto tempo eu vou demorar pra chorar. O que é Orange Pill? Orange Pill... sabe o pessoal da Desculpa Red Pill? cortar, que eu tô vendo muita mensagem Orange Pill, Orange Pill. Obrigada, gente. A gente fez um combinado, porque laranja é a cor da minha marca, né? Uhum. Então, eles iam comentar Orange Pill pra dizer que estavam aqui comigo. Obrigada, gente. Vocês são demais. Obrigada. Já tô chorando. Mas, enfim, voltando, né? Eu sabia o que a dança significava pra mim. E a dança, pra mim, não era estar perfeito, não era estar num palco. Era chegar na minha casa e ver meu pai sorrir. Era conseguir oferecer um sorriso pro meu pai. Extrair sorrisos dele. Exatamente. Então, se não tivesse perfeito, se a minha postura não tivesse perfeita, se eu não fosse a melhor bailarina do mundo, pra mim a dança já tinha cumprido aquele papel. Porque o propósito era outra coisa. O propósito era levar alegria, era entregar algo que nem se falou, era entregar algo que, né, o que você poderia contribuir para o ambiente, né? Que aquele Muito. ambiente que estava, né? É isso. Isso que eu acho legal. É entender o propósito não só da dança, né? Mas qualquer pessoa que faça alguma atividade, o legal é que você conseguiu entender dentro da dança e tem outras pessoas que encontram dentro de outras coisas. E, gente, é maravilhoso. É você trabalhar, né? Que hoje você realmente é profissional, trabalha com isso, mas é entregar tudo aquilo dentro da dança, entendendo que foi um propósito, que é um propósito, que fez a diferença e vai continuar fazendo a diferença. Isso não tem preço que pague. Não, com certeza. Não tem preço que pague. É por isso que tá aí um sucesso hoje. Porque tem amor envolvido, né? Tem paixão envolvida. Muito. E enfim, né? Aí eu nunca tinha me visto no papel de professora, até porque o que se pregava na época, o que eu via muito na minha história, era um ambiente de extrema competição. Um ambiente que não respeitava a individualidade de cada um. Você tinha que dançar ali para estar perfeito. Você tinha que dançar ali pro outro, para aparecer no palco e tal. E eu, sabendo o que a dança era pra mim, eu falava, se isso é ser professora, então eu não quero ser professora. Não quero entrar nesse game. Não quero entrar nesse game. A dança pra mim tem um outro objetivo. Então, se pra ser professora eu tenho que jogar esse game, eu não quero. Aí, o que aconteceu, né? Enfim, fui continuando. Foram 2 anos e meio de tratamento do meu pai. Até que ele faleceu. Segundo baque, né? Nossa. E foi aí que eu vi que o tempo que a gente tinha aqui na Terra era muito curto. Eu tenho até uma tatuagem que é uma varinha de pescar aqui. E ela serve muito para me lembrar de que quando meu pai ficou doente, a coisa que ele mais gostava de fazer, a dança para ele era a pescaria. E aí... A terapia dele era a pescaria. Era a pescaria. Então, é uma coisa que eu falo muito no meu negócio. Gente, hoje a dança tá sendo isso pra vocês. Amanhã pode não ser e tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo. E é muito importante a gente se conhecer, né? Pra conseguir lidar com essas questões e tudo mais. Então, eu vi que o tempo aqui era muito curto. E que, cara, eu tava adiando uma parte da minha vida que era muito importante. Que era me dedicar mais pra dança. Né? Então, no meio da faculdade de engenharia e tal, quando eu perdi o meu pai, mais ou menos 6 meses depois, pela primeira vez eu me permiti dar uma aula. Depois de, muito tempo. Estudando e sendo bolsista em escolas, eu já tinha um curso que era de teoria e movimento da dança pela Federal. Então, assim, eu já tinha uma bagagem muito boa, mas não tinha tido a coragem de ir lá e assumir uma turma na frente. Aí... Lá na Federal, de novo, né? Coincidência, destino, eu chamo de Deus, mas vocês podem chamar do que vocês quiserem. É Deus mesmo. É Deus, né? É Deus mesmo. Pra mim é Deus. Nessa época também, tem até hoje, pessoal do clube de dança, hora de comentar aqui. Sou do clube de dança.
tinha lá na minha faculdade um clube de dança. E eu cheguei lá pra galera e falei, gente, posso dar uma aula? Qual cidade? Aqui em Curitiba mesmo. É que nós estamos se conhecendo lá na minha cidade. Vocês ficam viajando. Não, eu achei que você ia falar de já outra cidade, né? Lá na minha cidade. É. Ah, não, aqui mesmo. Aqui mesmo, Curitiba, gente. Também que vai chegar aí pro Brasil todo, mas nós estamos em Curitiba. Pra saber, assim. E aí eu falei, eu posso dar uma aula? E o friozinho na barriga, assim, né? Posso dar uma aula? Porque eu acho que eu tenho alguma coisa pra contribuir. Aí eu fui, escrevi uma aula do meu jeitinho, do jeitinho que eu acreditava que era legal, respeitando a galera e tal, dando possibilidades para as pessoas trabalharem ali com diferentes corpos. Aí o pessoal falou, tá bom. Fui dar essa aula lá no clube de dança da faculdade. Gente, cheguei em casa, já tava namorando o Gui, né? Cheguei em casa, falei assim, descobri o sentido da vida. Eu não vou mais passar um dia sem ter essa sensação que eu tive hoje. E daí eu falei, não, nem preciso mais ir pra faculdade amanhã, né? Porque, assim, já sei o que eu quero fazer, o que eu vou lá? O que eu vou fazer? Por Deus, o Gui falou, ok, nós vamos fazer um plano, mas esse plano inclui você terminar a faculdade. O Gui é muito sábio, né? É sábio. Mandar um abraço pro Gui. Um beijo, meu amor. É o futuro esposo Sim. da Camila, que tá aqui nos bastidores. Gui, tamo junto, você é o cara. Tem que agradecer a ele também, né? Obrigado, professora, e obrigado aqui. E daí ele falou, tá, você vai terminar a faculdade e tal. Até que um dia estava eu, né? E eu só tinha dado essa aula gratuita, né? Aí eu tava na faculdade e tal. A faculdade, ela foi importante, entendeu? Pra quem fala que você rasgou o seu diploma quando você muda de área, gente, conta essa história pra pessoa, entendeu? Não rasguei o meu diploma. Escuta isso aqui. Aí eu tava lá, né, tomando meu cafezinho, comendo minha coxinha lá na cantina, darará. 2 meninos conversando. Ah, poxa, piá, 2 amigos, né? Aqui em Curitiba a gente fala piá. Pô, piá. É verdade. Vamos esclarecer. Ah, piá, temos que aprender a dançar, né? Pô, fomos na balada, não sabia nem como chegar nas gatinhas e tal. E eu, gente, já tinha passado pela pior perda da minha vida até então, né? Eu não tinha mais muita coisa pra perder. Peguei a minha cara, a minha coragem, cheguei nos dois e falei, olha, eu sou professora, né? Dei uma aula já aqui na Federal. Não sou professora, né? Dou aula de dança e tudo mais. Já dei uma aula aqui na Federal. Se vocês quiserem, tá aqui o meu contato, posso ajudar vocês, né? Nesse caminho da dança aqui. E o valor é esse e tal, vamos combinar. E essa Iniciativa total ali total. pra cima deles. Nasceu o empreendedorismo ali já. Foi. Cheguei em casa assim, ó. Aí tá. E deu certo, gente. Que Meu legal. Deus do Que céu. legal. Eu queria mandar um abraço pro Caio e pro Jorge, tá? Caio e Jorge, muito obrigada por terem confiado em mim. Cá estamos hoje, graças a vocês. E foi muito legal. E os dois... Aí depois, um tempão depois, a gente saiu e encontrou os dois dançando na balada. Foi muito legal. Porque a gente... eu fiz um trabalho de mais ou menos 3 meses, que até hoje é o que eu falo, assim, o básico, que eu tenho um cronograma bonitinho pra gente seguir. São de 3 meses que a pessoa já se sente tranquila, confortável para ir para algum lugar, né? Sair, dançar e tal. E colocar o conhecimento em prática. Então, foi um tempo muito legal. E aí, até eu terminar a faculdade, eu comecei a dar algumas aulas, tanto do boca a boca, né? Na época ainda não tinha o Instagram. Morria de vergonha, gente. Nossa. Quem vê hoje, assim... Nossa Não vê o Falando, início, né? fazendo story, vídeo. Nossa, morria de vergonha, tinha medo do julgamento. Eu acho que o medo do julgamento é o pior, né? Que a gente ficava pensando nisso, isso bloqueia a gente, né? Muito. Pô, a gente podia ter feito tanta coisa, mas a vergonha de fazer um vídeo de chamar, de falar com alguém. Sim. Não, e fora que o pessoal é ácido no começo, né? Você tem que bancar o teu muito forte, porque... Primeiro eles riem e depois aplaudem. Exatamente. Graças a Deus, assim, eu tenho um pessoal legal que tá comigo desde o começo. E aí, eu acho que entra um pouco, Lucas, na questão da gente saber pra quem que a gente quer agradar. É verdade. Porque, às vezes, a pessoa que tá te criticando não é teu potencial cliente. Eu pensava, até hoje, quando eu escolho fazer uma coisa ou não, eu penso, os meus alunos vão gostar? Sim. O resto... Deixa o resto. Deixa o resto. Até porque não vai contribuir Claro. nem para você, nem pro seu negócio, né? Sim. Uma pessoa que não quer aprender a dançar, que não tem essa vontade.
Eu preciso agradar ela? Não. Então, Não precisa. E assim, ó, isso faz parte, é até legal falar sobre isso, porque às vezes nós estamos oferecendo o produto, que eu sou gerente comercial. Nós estamos oferecendo o produto para a pessoa errada. Isso. Aí ela não vai querer mesmo, você vai sofrer, não vai Desgastar, encaixar, vai gastar desgastante. energia. E aquilo que você Sim. falou, bicho, não serve para você. Tá tudo Obrigado. certo. Deixa eu tudo oferecer para um certo, outro ali que vai dar certo. E o meu começo, assim, teve muito a ver com isso também. Enfim, daí eu consegui me formar e tal. E a minha ideia, gente, era passar num trainee, porque eu tinha certeza que eu ia passar e arrasar, assim. E trabalhar numa multinacional, juntar um dinheiro. Acabou o tempo de trainee, eu ia falar, um beijo, galera. Já juntei o dinheiro que eu Boa queria, vou viver de dança. Tchau. Aí Deus de novo, né? Eu Não. lá, me cutucando. Esse é o que você quer. Não é o que eu quero. Aí, eu me inscrevi em alguns sites de professores, né? Que a pessoa ia lá, ela digita o que ela quer, né? Ah, quero aprender a dançar forró. Vamos dar um exemplo. E aí você vai lá e oferece as suas aulas, o seu trabalho. Tem para várias áreas, assim. Tem desde pintor até professor de dança e tudo mais. E aí, eu entrei em vários desses sites. E manda. Gente, o dia inteiro. Quando eu terminei a faculdade, né, e tava só fazendo entrevista, assim, tentando arranjar emprego, eu sentava das 8 da manhã até as 9 da noite e fazia disso o meu trabalho. E eu e o Gui, a gente ia treinando discurso de venda, a copy, tudo. E assim, ó, muitas. Eu levei tanto não. Nossa. Mas o não é maravilhoso. Ele porque ele ensina, Ele te ensina. gente. Uhum. E aí, cada vez que acontecia assim... Aí, quando um dava certo, gente, valia por todos os não. Nossa, Fala que isso aí. incrível, que incrível. Mais um aqui. E aí, aí comecei, né, desse jeito. Passou mais ou menos 3, 4 meses. E assim, levando não e sim, não e sim, não e sim. Entre os nãos e os sims que foram ficando, em 4 meses eu já não tinha mais horário na minha agenda. Já tinha que aumentar o valor já, porque não cabia. Preencheu. Legal. Não Top. tinha tempo. Aí eu falei, tá bom, Deus, você Entendi. quer isso? Então agora a gente vai fazer acontecer. E aí, depois desse primeiro ano, depois de formada, que eu falei, sou empreendedora, vou fazer isso dar certo. Porque eu não tenho outra opção, entendeu? Eu não tenho Eu mais vou pra onde fazer correr. isso dar certo. Aí eu já tinha começado a postar vídeo no Instagram, ensinando a dançar, bababá. E na minha cabeça, na época, tava muito no comecinho da internet ainda, a gente não tinha essa flexibilidade Sim. que hoje a gente encontra, né? Hoje você vê uma pessoa fazendo vídeo, você já... Tem gente que julga, mas a maioria das pessoas já... Ah, ok, ela tem essa página no Instagram. Na época, eu achava assim, eu destruí todas as minhas chances de ser contratada por qualquer empresa. Então eu tenho que fazer dar certo, entendeu? Vai ser isso aqui que vai ter que dar Mas tem certo. que ser isso aqui, porque eu não tenho pra onde ir. O plano B é fazer o A dar certo. Exatamente. Nossa, esse era o meu lema da vida. E daí foi assim. E cá estamos, né? Eu achei legal a semente da dança, onde que surge, né? Claro que você já vem de uma raiz, já dançava quando criança, né? Aham. Mas daí surge dentro de uma necessidade ali dentro do seio familiar, né? Que Muito. fazia toda a diferença. E faz despertar aquilo que arde no coração para fazer e agora virou uma empreendedora, né? Que é diferente de repente da profissão que você estava galgando ali, né? Dentro da faculdade. Eu cheguei a trabalhar Chegou a fazer estágio? 2 anos e meio. Eu trabalhei numa consultoria Ia ambiental. feliz e voltava feliz. Cara, pior que eu ia, sabia? Porque eu dançava de noite. Eu vou agora, mas depois eu vou dançar. Exatamente. Não, e o trabalho... Já tinha o cronograma pronto. Já tinha. Aham. Essa parte aqui, beleza, tem que ficar no laboratório. Eu trabalhava com lodo de esgoto, gente. Pra quem não sabe o que é lodo de esgoto, é o resto do cocô. Imagina o cheiro, né? Não. O insuportável. Insuportável. Aí eu Nossa. chegava, tomava banho, graças a Deus, né? Ainda bem. E daí depois ia dançar. Desse jeito. Aí falar, isso se realizava. Agora eu dança, vou, feliz, agora tranquilo. sei. Mas eu sempre gostei de trabalhar, desde pequena. O meu pai sempre falava assim pra mim, todo trabalho é digno. Então, ele sempre me incentivou muito a correr atrás das minhas coisas, o que foi muito importante. Embora eu chuto assim que ele não quisesse muito na época que eu trabalhasse com dança, né? Eu sempre tive essa questão muito bem resolvida com o trabalho. E fui encontrando pessoas maravilhosas no caminho também, chefes super
que me ajudaram a crescer como pessoa e tal. Então, eu trabalhei na consultoria, trabalhei com lodo de esgoto, fui iniciação científica também. Trabalhei com eventos muito tempo. Inclusive, essa é uma coisa que me ajuda hoje no meu trabalho muito, porque eu faço muita dança dos noivos, né? E trabalho com casais e tal. Então, eu já sei todo o script do evento. Eu falo, essa hora vai acontecer isso, então é melhor vocês dançarem aqui, blá, blá, blá. Já tá acostumada com o formato. Com o formato. Exatamente. Então, assim, mesmo na época... Hoje, gente, eu tô no céu. Mas, assim, trabalhar sempre fez parte da minha vida. Eu vejo como uma parte da vida. Até porque quem é empreendedor sabe. Opa, olha lá. Olha lá, a dica. Não é que você ama tudo que você faz, né? Porque 90% do tempo, eu falo muito para os meus alunos. Quando eu tô dando aula, é o momento que eu tô relaxando. Porque o que tem que fazer de resto, né? Que é são um muitas vídeo, questões. que é uma programação, um cronograma, refazer as aulas. Total, eu tenho que fazer gráfico, eu tenho que sentar na frente do computador e editar vídeo, eu tenho que fazer um planejamento do mês, que é tudo que acontece numa empresa normal. Eu acho que o menor time é da aula mesmo, né? É o menor Porque time. o planejamento é muito maior. É muito maior. Eu já faço planejamento mensal, né? Então eu já sei o que eu vou dar em todas as aulas. Eu soube também que tem uma pessoa que auxilia bastante nos planejamentos. Aí. Guilherme, graças. O planejador. Ele é o planejador. A parte de aula em si, né, das sessões, ele acaba não envolvendo muito, porque é a minha área, mas a parte do marketing tá lá. Deixa eu perguntar. E o Guilherme dança também? Com certeza. Tem que, é obrigação. Ai, foi muito linda a nossa história. Eu nem ia falar isso, sabia? Então, aí, ó, pode falar. Agora a gente conversou, Tá. pode... Foi assim. Pra quem quer que o parceiro dance, assim, não pensa em encontrar alguém que dança porque você gosta de dançar. Você encontra alguém que é compatível com você, com os seus planos de vida. Se a pessoa for compatível com os teus planos de vida e ela vê que a dança é muito importante pra você, vocês vão construir isso juntos. Então eu falo, hoje a gente dança junto, mas não foi de um dia pro outro. Ela é resistente. Foi... Não, na verdade, assim, eu já dançava há muito tempo, né? E ele nunca tinha dançado na vida. Aí partiu dele o interesse de começar a dançar, porque ele via que fazia muito bem pra mim. Então foi muito lindo, assim. Ele tá aqui, tá? A gente tá aqui atrás. E daí... E ele é super introspectivo, assim. Vai ficar super feliz. Não, ele tá depois. tenso, tá de pé até agora. A gente tá há 25 minutos ele tá de pé. Coitado. Não, mas ele super apoia, assim. E aí, partiu dele o interesse de querer dançar. Então, eu passei pra ele o básico que ele precisava pra passar na prova de bolsa da escola que eu estudei. Porque eu falei, olha, eu acho que faz mais sentido a gente aprender da mesma forma, né? Você estudar o que eu estudei pra você ver como eu enxergo a dança. E, principalmente para os casais, é uma questão que é bem delicada quando um dos dois já dança e o outro não. Porque, poxa, a nossa sociedade, ela tem uma questão com toque. Muitas vezes a gente ainda não aprendeu a dar os nossos limites, a respeitar o limite do outro e tal. E quando a gente vai para um lugar que a dança... Tem muita escola de dança hoje que é assim, é tudo liberado, pode dançar qualquer um e tal. Eu não sigo essa linha de raciocínio. Eu já acho que você tem os seus limites e você tem que respeitar. E cada relacionamento vai ter alguns limites, alguns combinados ali, que os dois vão ter que respeitar. E daí, beleza. Aí ele foi estudar nessa escola, ficou um bom tempo lá estudando sozinho. E aí depois a gente começou a fazer aulas juntos, particular, para desenvolver a dança e a nossa conexão como casal. Então foi uma maneira bem legal que a gente encontrou, que ficou confortável para os dois. E eu acho também que é o seguinte, quando você impõe uma coisa para a pessoa, né? Não, você tem que dançar, você é obrigado a fazer desse jeito. É tão agressivo quanto a outra pessoa te proibir de dançar. É verdade. É verdade. Então, a gente aprendeu isso pra gente. Hoje é uma coisa que eu falo muito, assim, pros meus alunos. Gente, não força. Tem que vir da pessoa. Você vai mostrando o que vai fazendo bem pra você, vai mostrando outras possibilidades. Porque hoje, muita gente, você fala assim, eu sei dançar. A pessoa já associa a balé ou a criança, né? Ou a uma coisa feminina e infantil. Sendo que não, tem muitos tipos de dança pra todos os tipos de pessoa.
É legal que você falou da questão do combinado, né? Acho que tudo precisa ser combinado antes de cobrar e tal, ou proibir, acho que tem que combinar antes, né? Fazer a famosa pergunta, né? O que tu acha disso? Total. Então, acho que faz total sentido quando você falou que, né, foi um combinado de vocês Sim, para fazer isso dar certo. Eu queria te fazer uma pergunta aqui. Qual que é a diferença da dança-terapia para uma aula de dança? Esse eu adoro responder. É bom que às vezes a pessoa, pra quem tá em casa, pra entender a diferença, né? Que são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Eu vou explicar como. Quando você vai fazer uma aula de dança, você tem um objetivo específico. Então, por exemplo, eu quero fazer aula de balé para aprender balé, aquela técnica. Então, ali, a professora ou o professor vai te passar as técnicas daquela dança que foram escritas por alguém dentro daqueles moldes. Então, você vai moldar o seu corpo para ficar dentro daquele padrão. E tá tudo certo. E funciona para muita gente. Quando você vai fazer uma aula de dança em academia, você tem o objetivo de perder peso. Então, o teu objetivo maior vai ser perder peso. Então, o importante dessa aula, né, dessa aula com esse objetivo, vai ser fazer você gastar caloria, blá, blá, blá. Na dança-terapia, o nosso objetivo principal é o autoconhecimento. Então, a gente utiliza uma abordagem da psicologia que se chama psicologia humanista, que diz a seguinte: a única maneira de eu melhorar é eu me conhecer. Para qualquer área da vida. A única maneira de eu melhorar é eu me conhecer. Eu só consigo me conhecer se eu me testar. Então, a dança-terapia, a musicoterapia, a arte-terapia, ou qualquer outra, né, atividade que você faça com esse objetivo de se conhecer, ela vai ser como uma forma de você se testar para que você consiga se conhecer melhor e aí fazer com que conquistar os seus objetivos e tudo mais. Enfim. E aí, por que isso é tão legal? A gente tem uma série de coisas que a gente tem que aplicar dentro de uma sessão de dança-terapia que vai permitir com que a pessoa se conheça. Porque como que eu vou me conhecer bem? Como que eu vou ter liberdade para me conhecer, para testar, para ver quais são as minhas emoções, se eu não posso errar? É verdade. Se o professor vai lá e fala assim, não, você não tá dentro do padrão. Eu já fiz aula de dança que a professora falou assim, você ganhou peso, vai ficar para trás. Como que eu vou me sentir bem? Eu tô indo ali para me sentir bem. Como que a pessoa vai se sentir bem numa aula dessa? Imagina, isso é inadmissível, né? Sim. E você arrebenta com a pessoa, né? Total. Aí a pessoa pensa assim, meu Deus, não sirvo pra nada. Você já tá ali pra extravasar. Exato. Pra encontrar uma válvula de escape, de repente, pra algum outro problema que já está enfrentando e ouvir isso. Não, falta sensibilidade muito total. Eu acolho muitas pessoas, assim, acabam chegando no projeto, né? Eu tenho 2 frentes de trabalho. Uma que é de dança de salão para casais e outra que é de dança-terapia só para mulheres. Até essa limitação, assim, de o grupo só ter mulheres, é bem importante para que elas se sintam livres, né? De compartilhar e tal. Então, dentro da dança-terapia, cada profissional vai ter a sua própria metodologia. A metodologia que eu utilizo hoje tem a ver com a neurociência e com os pilares que a gente precisa para a felicidade. Então, são algumas coisinhas escondidas, assim, umas mágicas. Só quem é aluno sabe. Só quem é aluno sabe. Não, mas gente, assim, ó, a minha metodologia tem no meu Instagram, tá? Essa coisa de esconder e tal, não é comigo. Tá lá, as claras. Tá lá, passo a passo. Eu achei que tinha que participar das aulas. Não, menino, aqui é claro. Uma coisa legal do empreendedorismo aqui, importante. É verdade. O pessoal quer esconder. Não adianta. Gente, eu quero mostrar. Eu quero que o meu cliente saiba exatamente o que ele está consumindo, porque ele está consumindo o que vai ser trabalhado aqui, hoje, das 7 às 7h30, das 7h30 às 8, das 8 às 9. Por quê? Senão, tá, é uma loteria. Então eu vou comprar uma caixa vazia. Segredo. Não, só a pessoa na hora. sabe. Não, a pessoa sabe certinho tudo que vai acontecer. Tá tudo lá. Como que falando em Instagram, a gente já volta nas tuas 2 metodologias. Isso. Como é que te encontra no Instagram? Meu Corpo Minha Dança é o projeto de dança terapia para mulheres.
MCMD, quem tá online, comenta MCMD aqui, manda coração. Eu que me deixei que até como um cantor de funk, mas que é meu corpo, minha dança. meu corpo, Agora que eu entendi. Peguei isso. rápido. Eu Nossa, foi rápido. foi falei, bom. meu Deus, MC. Ah, entendi. Parece MC. Eu falei, será que vai ser uma música aqui? Eu não sei. Vai sair dançando já. E pra parte de casal, dance com a Cami. Então, pra vocês dançarem comigo. Essa de participar desses momentos com os noivos também é maravilhoso, né? Sim, nossa, eu É sou lindo. romântica, né? Nossa, imagina, você chora junto lá. Eu acho. choro junto, é ridículo. Eu chorando, eu sei. Fico toda arrepiada. Outra coisa, né? O pessoal fala assim, não, tem que manter o profissional, Não dá. tem que separar. É com emoção. Não tem essa. gente, eu é de choro. verdade. Eles me mandam mensagem depois, né? Porque tem vários que casam e daí já tem filho, né? Prof, eu tô grávida. Eu, Querida, parabéns. parabéns. Nasce a tua cara, né? Não, é uma graça, assim. Nossa, e ver, né? Tem muita gente que é muito decepcionada com o amor. Gente, eu acredito muito no amor. E as pessoas que eu vou encontrando, elas só me reforçam isso, sabe? Aí é muito difícil não ser. Não tem como. Mas é aquilo, não, é o reflexo das pessoas, né? É o que a gente transborda também, né? Tem Muito. tudo a ver com o universo E também vai da gente não nutrir o que não faz sentido pra gente, né? Isso afasta. Sim. Não tá ok, obrigado, tchau, vira pra cá, né? Com certeza. Não deixa essas coisas É a negativas questão sempre do pra cima. espelho, né? Você vê no outro as características que você tem. Então, se você vê a pessoa amorosa, uma pessoa tal... a gente participou da imersão do método CIS, né, Lucas? Então, fala muito disso. Que quando você vê na outra pessoa... As qualidades que você enxerga nas outras pessoas são as qualidades que você tem. Que é o teu neurônio espelho que vê em outra pessoa as qualidades que você tem. Então, isso faz muito sentido no que você está falando. Você encontra as pessoas amorosas, pessoas de bem com a vida, porque você é assim. Você é de bem com a vida, você é amorosa, enfim, né? Nesse sentido, né? Ó, a Luana, o sobrenome é complicado. É Binhouse. Obrigado. Oi, Lu. Fui salvo aqui. Mandou MCMD. Olha só. Carol, vamos ver se sabe o sobrenome. Carol, Boscarino. Nossa. Arrasei, minhas alunas. gente. Gente, que legal. Olha, então uma professora que realmente tá conhecendo os vocês. alunos. Não, e aproveitando o que você falou, Ismael, se a gente vê nos outros o que tem na gente, pra mim é uma honra, de verdade. Eu ter um pouquinho do que eu encontro nas pessoas que trabalham comigo, do que eu encontro nos meus alunos, no meu companheiro, na minha família. É uma honra de verdade, se eu for um pouquinho igual a eles. É aquilo que a gente... Se não for pra ser assim, não faz sentido. É. Não faz sentido só a gente crescer, nascer, crescer, ser uma pessoa ranzinza, fazer o mal, as coisas não acontecerem e acabar. Não faz sentido, não tem o porquê da gente estar aqui se não for para fazer a diferença, se for para fazer o bem, se for para amar as pessoas, se for realmente para transbordar, né, aquilo que nós fazemos e fazer a diferença. É claro que é uma profissional, tudo envolve empreendedorismo, envolve recursos, envolve lucro, mas envolve também propósito, que é o Muito. principal, né? É o que a gente bate na tecla, propósito, E a gente propósito e movimenta propósito. muito isso, né? É uma coisa legal, né? Tem bastante empreendedor que tem muito medo de cobrar, né? Enfim, é uma questão o pricing. Gente, depois que você começa a ver o resultado e falar, caraca, realmente eu faço a diferença na vida dessa pessoa, você fala, vale a pena cada centavo. Por quê? Você, claro, tem a parte de você cumprir ali com os teus sonhos, porque como que eu vou estar aqui, ó, eu tô realizando o sonho, não tô realizando os meus? Exatamente. Não faz Claro sentido. que eu tenho que realizar. Agora, quando a gente tem essa essência, a gente reinveste. Eu lembro no começo, gente, mas eu tinha assim, ó, um celular e uma vontade, entendeu? O resto... Foi vindo. Foi vindo, entendeu? Porque eu não tinha espaço físico. Foi uma grande questão. Agora, em novembro, vai fazer 2 anos do espaço físico. Uau, 2 anos. Mas foram 4 sem espaço físico. Então, 4 anos que eu Suor. saía, eu andava por Curitiba inteira. Eu trabalhava muito em questão de horas, muito mais, porque a quantidade de aulas que eu dou hoje, que gira em torno de 26 aulas semanais, eu fazia uma em cada lugar.
Porque você tinha que pegar um espaço aqui, outro espaço ali E e eu ia na casa ajustando. das pessoas. Eu pensei cada perrengue, gente. Eu imagino, porque você tá entrando no lar da pessoa, vendo cada situação. Muita coisa maravilhosa. Sim, Mas você tem imagina. Mas os 3 pontinhos, assim, que eu falei, Deus, por favor, na hora que for pra providenciar o estúdio. Sabe que é legal você falar isso? Pra quem hoje vê a Camila com o seu próprio espaço, pra entender que não é assim, ó. Não é São fácil, né? 6 anos, 6 aonde anos. 4 anos era buscando pontos pra encaixar horário. Hoje não, você tem o teu espaço. Então, Sim. gente, é tudo trabalhoso mesmo, é Sim. trabalhado, é com suor, é com dedicação o negócio. E eu me comparava muito. Eu pensava, nossa, essa pessoa já tem um espaço, eu ainda não tenho. Então, era uma questão pra mim, assim, eu me sentia muito incompetente, assim, sabe? Eu ainda não atingi isso. Eu lembro que eu fiz um vídeo brincando com essa coisa de não ter um espaço. Porque na minha casa também tinha só um corredor, tinha um espacinho assim, ó, desse tamanho, que cabia eu inteira, sem cortar metade da cabeça ou metade do pé. Então, foi uma grandíssima realização pra mim. Hoje, eu pegar e poder fazer um stories a qualquer momento que não vai cortar meu pé e minha cabeça. Porque tá lá o espaço grande, espelhão grande, todo mundo aparecendo. Mas foi realização. assim, pouco a pouco. Era uma sala vazia, não tinha teto, não tinha nada. E Igual aos aquela pouquinhos, música. uma sala muito Não vou me engraçada. arriscar a cantar, porque... É. Vai, tipo, ó, a SRT Mafra, Gabi. Mafra, é uma Beijo, Gabi. honra compartilhar tanto da vida de neurônios com você. A Bárbara Mudokami, maravilhosa. A Gabi, acho que é de novo, eu tenho tanto orgulho da Camila. É tudo nosso, gente. Maristela, professora Camila, energia, amor e profissionalismo. Essa é minha sogra, sabia? Linda. Amo Um você, abraço, Maris. obrigado por estar aí prestigiando essa transmissão. Tá? Deus abençoe. Ela é muito fofa, sabia? Ela curte tudo, assim. Ela é É. minha fã número 1. Legal. Muito Essa bonitinha. investe ali. Aham. Clica, compartilha, Tudo, vai aham. manda pra alguém. A minha mãe também, ela tem boa vontade. Só que a minha mãe não sabe muito mexer, entendeu? Aí rede ela, social. "Cara, você tem que me mandar, porque se você não mandar." A minha sogra sabe tudo, gente. É muito engraçado. Ela tá toda Compartilha. junto. Ó, te marquei lá, viu? Bem desse jeito. Naquele story te marquei lá. Pode ir. Como que funciona hoje um contato? Quanto tempo dura um relacionamento de um cliente, de uma aluna sua com você? Esse processo da dança-terapia é 3, é 6, é 9? Como é que funciona? Então, eu tenho vários produtos, né? E cada produto tem ali o seu tempo médio diferente. Na dança para casais, eu tenho casais que estão há mais de 2 anos comigo, mas o que eu indico, pelo menos 3 meses, porque aí a gente tem um começo, meio e fim, que ele é bem assertivo, né? Os casais que vão pro casamento, também, mais ou menos 3 meses. Que eu preciso para prepará-los, para daí receber a coreografia e aí treinar até o grande dia e tal. Você falou que tem casal há 2 anos? Tem casal Como há 2 assim? anos. Me explica isso, 2 anos. Então, é porque aí vira um momento do casal, entendeu? E eu vou trabalhando as Depois eles já casaram, tudo. Tá. Não, tem Porque casal... você tá preparando eles, por exemplo, pro casamento, pra coreografia, Isso. pra aquela dança da valsa. Não, calma. É que tem casal que dança com o objetivo de ter tá, a dança do casamento entendi agora. e tem casal que quer quer aprender a dançar. Perfeito, agora tá claro. Desculpa, né? Não, eu também eu falei, não, mas será que não 2 anos? 2 anos pra casar? Como assim não Quem casou quer? ainda? Vamos Tá mandar uma enrolando? mensagem lá, que é isso? Vamos agilizar, né? Ei, Tá como é enrolando a assim? bolsa. Então, mas tem produtos diferentes, né? Então, cada produto vai ter aí uma média que um casal que vai se casar, né? Então, tem o objetivo de fazer a coreografia para o casamento, fica em torno de 3 meses. Inclusive, antes eu pegava prazos mais curtos. Hoje não pego mais. Tem que ser mínimo 3 ser meses. né? Mínimo 3 meses. Porque é o que eu preciso pra pessoa se acostumar com aquilo, né? O pessoal fala, na dança dos famosos e tal, o pessoal aprende uma semana. Não aprende, porque eu tive curso, tá? Com os professores da dança dos famosos. E eles falam que eles chegam lá bem antes. Então, é uma média de que a 3 televisão meses. eles vão encurtar mesmo ali, né? Mas eles estão ali. Sim. A dança em si é uma semana mesmo, mas assim, a preparação Sim. é esse tempo. Então, A pessoa como já vai lá gente aprendendo várias coisas. porque tem gente que tem muitas questões com o corpo, não consegue se ver nesse lugar de dança.
se sente estranho. Porque uma coisa é você olhar o outro e achar bonito, né? Outra coisa é você... Fazer. Às vezes, você tá fazendo certo, só que você não tá acostumado com a tua imagem se olhando. E aí, isso é estranho. A gente precisa fazer a pessoa acostumar com a imagem dela pra ela se sentir bem. Bem legal. Por isso que tem os espelhos? Não. É, Também, né? sabia que tem gente que trabalha pior com espelho? Sério. Aham. Porque faz assim, sem o espelho. A pessoa Maravilhoso. faz ótimo assim, nossa, se entrega pra dança. Coloca o espelho, a pessoa Trava. começa a se auto-julgar. Não tô legal. Pô, não fez certo. Aham, começa a se cobrar. Essa questão é muito importante também na dança terapia, da gente criar um ambiente em que a gente não julgue nem o outro, mas principalmente que a gente não julgue a gente, né? Eu achei legal também você deixa o ambiente bem leve, porque você só trabalha com mulheres. Isso que eu achei bacana também. Então, de repente você mesclar. Claro, claro na que parte você, da dança individual. da dança individual, porque de repente colocar homens e mulheres ali vai gerar um desconforto, né? Porque tem muito toque, etc. Para as mulheres também, a gente trabalha algumas coreografias soltas, né? Então, tem movimentos de rebolar e tal. Essa questão é bem interessante. No projeto, que se chama Meu Corpo, Minha Dança, ele tem esse nome porque é como se fosse assim. O meu corpo vai ter a minha dança. Então, se o Ismael for fazer a mesma coreografia, no corpo dele vai ser diferente. Porque ele tem o corpo dele, então vai reagir de uma forma diferente. E os dois são certos. E aí, tem essa... e aí, cada mês a gente trabalha um tema diferente. Lá no Meu Corpo, Minha Dança. Então, um mês a gente vai fazer uma coreografia bem doida da Lady Gaga. Outro mês a gente vai fazer uma coreografia super certinha, quase um jazz, quase um balé. Outro mês a gente vai dançar a música da Sandy Júnior. Nossa, então, vai... Sim, porque é aquela brinca, coisa de né, se testar. É. Então, eu só consigo me conhecer se eu me testar. Como que eu me sinto quando eu me sinto uma mulher sensual? Como que eu me sinto quando eu tô toda brincalhando, dançando Sandy Júnior? Como que eu sinto? Essa é forte. Quando eu danço a dança que tocava lá na minha época de adolescência. Como que toca isso em mim? Eu queria dançar e não dançava naquela festinha de 15 anos, naquele casamento que eu fui. E hoje eu posso ressignificar. Então, essa é a chave, Aí que assim. entra a dança terapia, né? Ressignificar as memórias que você tem. Total. Né? Então, bem isso. É sensacional. É muito mais profundo do que só o movimento do corpo, né? Muito, muito. É que, na verdade, a gente desconecta o corpo da mente, mas é tudo a mesma coisa, né? Até... uma coisa legal. Que ajuda muito no empreendedorismo, em cada coisa que a gente for fazer na vida, assim. Eu falo assim, essa é o segredo pra gente ter sucesso, pra gente ganhar dinheiro e tudo mais. A gente tem, dentro da neurociência, né, o que estuda essa área de estudo, dois hemisférios do cérebro, né? A gente tem o lado direito do cérebro, que é comandado pelo lado esquerdo do corpo. O lado esquerdo do corpo é a parte de emoção, de criatividade. Tudo isso a gente precisa pra, né, ter o nosso negócio. Sem dúvida. Né? Beleza. E a parte direita vai cuidar da parte da razão, da parte da metodologia, da rotina. Quando eu trabalho os dois lados do meu corpo, por exemplo, na dança, eu tô trabalhando os dois lados do meu cérebro e tô tendo um equilíbrio entre eles. Legal. Acontece muito do pessoal que é, nossa, muito criativo e tal. Fica só no plano das ideias. Não tem execução, não tem metodologia. Poxa, a minha ideia era muito legal, né? Uma aula de dança ali que todo mundo pudesse se sentir bem e tal. Agora, se não tivesse regra, se não tivesse metodologia, se todo mês, vão fazer 34 meses, eu não sentasse lá, abrisse as inscrições, colocasse um calendário bonitinho mostrando o que ia ter em cada passo da aula, não ia sair do papel. E aí um monte de gente não ia conseguir ressignificar lá o que a gente estava conversando. É o equilíbrio, né? Equilíbrio. E aí entra também, Camila, a mente empreendedora, né? Porque vem a execução brilhante e a administração brilhante também. Como que é empreender Para mim? para você? Ai, Se fosse, eu sei que é difícil, mas se fosse para tentar resumir.
né? Resumindo. Porque se a gente for falar de empreender, É. a gente sabe que são N desafios. A gente pode falar de administração, financeiro, marketing, copywriter, aí entra na execução, né? Enfim, um pós-venda, de repente, para quem está trabalhando Muito. com a venda, que tem que fazer o Aham. acompanhamento, o follow-up. Mas, em resumo, empreender. Como que é para você empreender, cuidar do seu negócio, ter essa liberdade, em contrapartida também os compromissos? Ai, eu me sinto incrível. Sério. Sensacional. Eu fico. Eu queria muito, como eu falei, né? A gente estava conversando antes sobre isso, porque eu acho que hoje, quando a gente empreende com o que a gente ama, é muito fácil isso virar um burnout. É muito fácil. Porque volta e meia, eu tenho que. Graças a Deus, obrigada, meu amor, de novo. Mas eu tenho Gui. Pra quem tá entrando agora, é Gui, que tá aqui nos bastidores. Comentem aí, queremos ver o Gui. A gente já vira a câmera ali. Eu tenho Gui pra me lembrar de quando eu tô saindo um pouco do limite. Porque nessa de eu amo, eu quero fazer tudo, né? E é muito fácil pra gente... Ah, não, mas é pelo meu trabalho. Ah, não, mas essa pessoa precisa de mim. Eu que trabalho com saúde mental das pessoas, Eu preciso estar bem. eu preciso estar bem. E aí, hoje, empreender tá pra mim assim, ó. Eu passei da fase do work harder. Queremos ver o Gui, mamãe. Irmã, vai ter que aparecer. Eu passei da parte do eu vou trabalhar por trabalhar, entendeu? No começo, sim, porque eu precisava de experiência. Faz parte. Sim. Agora eu tô no work smarter. Quero trabalhar mais inteligente pra ter mais resultado. Ó, o Gui tá aparecendo lá, é? Cadê? Tá na câmera ali, ó. Ele é quase um personagem. Gui, tamo junto. Apareceu, Rafa? Ah, então eu tô com um delay aqui Boa. no meu ao vivo. Vou atualizar minha página. Gui, é nóis. Ah, agora sim apareceu pra mim aqui. Valeu. Ele é uma estrela, entendeu? É. É muito engraçado. Quando eu posto as coisas, eu tô lá todo dia. Faz isso, faz aquilo lá. O Gui aparece, chove de venda. É, mas ele é o... Garoto propaganda. Garoto propaganda. Gui, você tem que estar mais presente lá. Vamos largar aquele negócio que a gente conversou no off aí? Não vou abrir aqui. Mas a Camila precisa de alguém lá. Então, aí eu tô agora nessa fase de eu quero conciliar o meu empreender com a minha rotina e com os sonhos que eu quero pra minha vida. Posso abrir um parênteses? Vai. Apareça aí, primeiro damo. Já apareceu. Tamo junto, Gabriel. Então, e agora eu tô nessa fase, assim, de que eu quero crescer, mas com consistência. O Gui me lembra sempre disso também. Eu quero uma base sólida para que eu não precise parar de fazer as coisas que eu gosto e que também para que a empresa sirva também para minha vida e não só para fazer bem para a vida das pessoas, né? É que existe a emoção, né? Aí vem o Gui com a razão e fala, peraí. Calma aí. Camila, veja bem, os números indicam que precisamos seguir esse caminho. Exatamente. Pior que é. Com gráfico e tudo. Aqui, ó, né? Foi muito bom. A média mostra que esse Até relatório... porque, se a gente não tá bem, a gente não consegue cuidar do outro, né? Ano passado, eu perdi a voz 3 vezes, de tanto dar muitas aulas seguidas. Então, assim, aí beleza, aí eu perco a voz, fico uma semana sem atender a galera. E aí? Tem que dosar, né? Porque Exato. não pode acontecer, né? Então, aí eu tô tentando achar esse equilíbrio agora. Ver aonde que eu tenho que investir a minha energia, o meu esforço para atender. Tive que abrir mão de muita coisa que eu gostava também, de atender muita gente que eu gostava, de projetos que eu gostava muito e me doeu muito parar. Imagino. Mas eu precisei focar. Quando eu abri o espaço mesmo, né? Eu ia na casa das pessoas, eu tive que parar de atender uma galera. E teve gente que de repente falou pra você, Camila, não consigo nem ir lá. Aí Isso. você fala, ai, Jesus, e agora? Eu vou ter que perder aqui, mas e ali e tal? Você vai falar, poxa... Eu nunca acho que é perder, né? Eu acho que é um outro caminho. Uma coisa que eu via muito nas aulas de dança. Primeiro, os professores não passavam o conteúdo para dar independência para os alunos. Isso eu já quero fazer o tempo inteiro. Eu quero que vocês não dependam de mim, vão pra vida, ó. E outra coisa é isso de ficar mantendo ali. E eu quero que eles voem. E eu tenho essa relação muito tranquila, assim, com os meus clientes. Olha que legal você falar isso. Desculpa, Isma. Tá. Eu fiz um curso, iniciei um curso
Eu saí porque eu não tinha a sequência, não tinha qual é os próximos passos, não tinha liberdade. Eu queria já chegar, não queria fazer na aula. Na aula eu queria já, de repente, tirar a dúvida do professor. Tentei, assim, não deu, e aí? Ou acertei mesmo, ou errei, me corrige. Não, chega Queria aqui, fazer na agora prática. a gente chegava lá no escuro. Falei, agora? Não sei, agora senta todo mundo aí, daqui a pouco ele vai falar. E era raso, entendeu? Era raso, não era impactante, né? Não tinha aquele prazer de você estar lá, de você realmente ir lá e falar, meu Deus, e agora? Eu fiz a minha lição de casa, quero colocar em prática, enfim. Mas é o método de ensino que não estava legal. E que para muitas pessoas pode servir, mas para você não serviu. Para mim não serve. E daí, eu acho que como empreendedor e, né, mais do que isso, como professora, como dança-terapeuta que hoje eu sou, e todo mundo que atende com serviço, principalmente, a gente tem que ter essa humildade de saber, agora é hora de deixar essa pessoa ir. Ela não vai prosperar aqui, ou ela cresceu tudo que ela tem que crescer e agora ela precisa seguir a vida Agradeça dela. ela pelo momento e Sou encerra o muito ciclo. grata. Exato. Tem gente que não encerra o ciclo, né? Nossa, eu quero... Assim, ó, um ciclo tá fechando ali, eu já tô assim, ó, muito obrigada. Porque isso flui, e depois a pessoa vai e volta e contribui de uma outra forma, já num outro patamar. É lindo. Cara, quando um aluno chega pra mim e fala, professora, eu, sei lá, me inscrevi numa aula diferente, que eu vou lá em outro lugar, conhecer pessoas novas. Gente, é lindo. Porque significa que eu cumpri o meu papel. Exatamente. A pessoa se sentiu confortável de ir lá com um monte de gente que ela não conhece, fazer uma coisa que ela não fazia antes. É lindo. E também introduzir isso dentro da cultura dela, né? Foi lá, buscou outra coisa. Ou pode até ser uma aula diferente, uma dança, Sim, de repente, num outro um modelo. yoga, um grupo de bicicleta. Falou, uau, vai ser feliz. Né? Incrível. E o ciclo também vai trazer mais pessoas para você Muito. e tá tudo certo. Sim. Nossa, eu tenho... Dá até uma paz no meu coração, sabia? Quando eu falo disso. É grande isso, sabia? É muito... grande. E é muito legal ouvir você falando da questão de encerrou o ciclo. Obrigado, a gratidão. Né? Sim. Acho que a gratidão ela devolve muito mais do que você ficar assim ali tentando ficar com a pessoa inscrita. Não, deixa aí. Seja grato pelo momento que passou e novas oportunidades virão, novas pessoas virão. E eu acho que é isso que faz toda essa diferença, faz esse sucesso que você é, né? A Ângela Souza disse, aula de dança, minha hora de relaxar, divertir, compactuar e conectar cada vez mais com o meu par. Ah, lindos. Um beijo pra Ângela, um beijo pro Rafa também, marido da Ângela. O outro falou, mente muito empreendedora, né? A mente obrigada. brilhante. O pessoal tá acompanhando, legal. Obrigado, gente, viu? pra vocês que estão acompanhando a transmissão aqui. Comenta obrigado, aí, gente. pessoal. Vamos combinar Bem no animada a comentário Camila agora. dela. Comenta aí, agora eu quero ver guia, agora MCMD, agora... Orange Peel. Orange Peel. Orange Peel. Agora é a hora do Orange Peel. Agora é a hora do Orange Peel, gente. Vamos, quero ver quem vai. Quero ver. Pessoal fiel, né? Tá seguindo Muito. bem. A gente se dá super bem, eu tenho muita sorte. Como que faz pra quem tá acompanhando aí, de repente quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, da dança, desse seu projeto? Entra no Instagram, como é que faz? Entra no Instagram. Gente, eu tô sempre online. Inclusive, o dia que eu me senti assim, ó, meu Deus, meu trabalho é legal. Uma aluna minha, que hoje é muito minha amiga. Bem animada, né? Que coisa. Achando bem. Ela veio me conversar com outro perfil. Porque Fake. Não, veio falar comigo no perfil pessoal, porque ela falou assim, era tão bonito aquele perfil lá que eu achei que nem era você que cuidava. Nossa. Eu falei, nossa, gente, tô fazendo um bom trabalho, hein? Obrigada. Chama lá, Sentiu. No Meu Corpo Minha Dança. Vai lá no Meu Corpo Minha Dança que eu estarei lá para as mulheres e para os casais. Dance com a Cami. Me manda mensagem que eu vou adorar te responder. Ó, a doutora Dani Roseman Dani. Oi, Dani. disse assim, amanhã, minha primeira aula com a Cami. Você viu? Que orgulho. E já começamos... Você já pode falar assim, minha professora foi no podcast. Marca a gente aí, posta, marca compartilha, ajuda a Conexo. gente aí, doutora. Dani, eu vou amar te conhecer pessoalmente, finalmente. Ó, Orange Peel, mandaram aqui. Coraçãozinho, manda coraçãozinho. MCMD foi a minha melhor escolha. Forte, viu? Ficou MCMD. Pô, impactante, né? Eu vi também o perfil lá, tá com
laranja também, né? Por conta Sim. desse orange peel, né? É isso aí. Bem forte, parabéns. O Meu Corpo Minha Dança, o nome veio de uma... Então, gente, um parênteses. Quando eu dava aula, atendendo na casa das pessoas, e tinha algumas escolas também que eu trabalhava para as escolas, né? Então, eu tinha minhas turmas ali dentro dessas escolas. E eu não via muito espaço para fazer o que eu queria, né? Eu queria, né, fazer de um jeito, do meu jeito. Eu sou mente empreendedora, né? Toda trique-trique. E aí, eu não via muito espaço assim, porque, né? A pessoa tem a escola dela e a gente tem que seguir um molde. Aí, um dia, me deu na telha e eu falei, eu vou criar meu próprio projeto. E aí, eu pedi demissão de todas as escolas nesse dia. Sentei na cadeira por 5 horas e fiz todo o escopo do Meu Corpo Minha Dança. E eu tava lendo um livro que falava muito sobre a importância do nome, de ser uma coisa que já associa com algo que a pessoa conhece, mas ao mesmo tempo não seja tão batido e tal. Então, sabe aquele discurso bem famoso do I have a dream? Do Eu tenho um sonho. Então, falava da repetição. Então, o Meu Corpo Minha Dança veio que eu tava lendo um livro de marketing que falava sobre ser um discurso impactante. E aí, um dia veio na minha cabeça, eu falei, pronto, é isso. É como se fosse um grito... a gente fala grito de paz, né? Porque a gente não fala as coisas que a gente não quer. Mas é o grito de paz. Meu corpo, minha dança. Então, meu corpo vai ter minha dança. Legal, ficou muito forte. Ainda mais quando eu vi a sigla, né? Que é o que você falou, MCMD. Não, vira um movimento. Não, vira um movimento. Daqui a pouco tá a internet inteira. Como é? CE, né? Conexo Empresarial. Conexo Dá pra fazer? Empresarial. CE, faz o CE. Viu? Comenta. Ainda bem que fica gravado, que não deu pra anotar, né? Papel e caneta, que agora é aula, hein, gente? Aula de brain. Comentem aí, CE, se vocês acham que foi uma boa ideia. Sucesso Tutu. O que é Tutu? Quem que escreveu? Acho que foi minha mãe. Maria. Ai, minha mãe! Minha mãe me chama de Tutu. Ainda bem que ela não viu, Dona Maria, que ela falou que você não tava tão conectada ali. Não, ela já tá comentando, é muita coisa. Maravilhoso. Mãe, desculpa te zoar. Esse é teu apelido de criança? Ou não? Era segredo, não sei. Vocês podem falar. Então, agora eu vou ter que falar, né? Senão vai ficar feio. Mas na minha família, a gente inventa... Cada vez que você atende o telefone, é um apelido diferente. Então, assim, um é tutu, outro é tico-tico, outro dia é, sei lá, miolo de pão, outro dia é pulguinha, entendeu? A primeira coisa aleatória que vir na sua mente é isso. Gente, a gente tá chegando aqui a 58 minutos já de transmissão. Maravilhoso. Nossa, um tempo... Nossa, passou voando, né? Muito bom, muito legal ver a tua história. Realmente uma história linda, né? Por conta do princípio, do propósito e do que está se tornando hoje, do que está acontecendo já, né? Então, a gente fica muito feliz de ouvir essas pessoas empreendedoras, que realmente arregaçam a manga. Tem o Skin the Game que a gente conversou, que é o arriscar a própria pele, se arriscar. A gente, desse lado aqui, aprende bastante quando vê esse tipo de história e motiva cada vez mais. Eu tenho certeza que quem está acompanhando também está muito motivado com essa história. Queria que você deixasse um recado aí para o pessoal que nos acompanha, que te acompanha. Acreditem nos seus sonhos. Nunca deixe ninguém dizer que é impossível. Legal. Ismael, deixa... Acreditem no amor. Essa é boa. Essa é boa também. Vai vir mais. Acredite no seu sonho, acredite no amor, acredite em você. É isso aí, Lucas. Agradecer, né, a Camila pela participação maravilhosa. É um exemplo aí para as pessoas empreender, todo o esforço, né, desde o início do trabalho até hoje, onde ela já está e o que ela está imaginando para o futuro, os projetos futuros, né. Uma excelente comunicadora, né, para frente, entrevista gostosa, muito legal. Contribuiu bastante, né? Eu acredito que para as pessoas que nos acompanharam também, como um exemplo de vida, né? Como ela iniciou o projeto ali, por conta, né, do que aconteceu para iniciar esse projeto grandioso e que ajuda e contribui na vida das pessoas. Então, eu acho que é isso. Agradecer o pessoal que nos assistiu, nos acompanhou, que esteve aqui comentando, já curtiu nossa página, seguiu, enfim...
Hoje, só agradecer mesmo. Agradecer você, Lucas, que é o melhor comunicador do Brasil. Obrigado. E tá sempre... que eu sempre digo, né? Que pra gente ser o melhor, você não precisa, né, se comparar a ninguém. Você só precisa entregar o seu melhor todos os dias. E você entrega o seu melhor todos os dias aqui pra gente. É uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, Isma. Vamos aqui finalizando com algumas mensagens. Nath Soy Arte, maravilhosa. Parabéns, querida professora. Mandou um abraço para você. Querida professora, comentem agora. Gabriel mandou abraços do Pimpão. Beijo, Pimpão. Gabriel, tamo junto. Deusa maravilhosa, mandou aqui Mafra, acho que é Gabi, né? Gabi. Bárbara mandou parabéns, Gabriel, parabéns, Cami. Gente, a gente tá muito feliz pelo público aí da Camila, que tá entrando aqui, acompanhando essa live. Mais uma vez, obrigado pela entrega. Obrigado por ouvir realmente a sua história. Queria agradecer ao Gui, que tá aqui acompanhando os bastidores. Tamo junto. Uma baita pessoa, um cara incrível. A gente conversou há poucos minutos ali, mas já deu pra saber que ver que você é um ser humano incrível, tem um coração gigante e vocês formam um casal maravilhoso. Deus abençoe essa união. Amém. Gente, muito obrigado para você que nos acompanha, você que está até aqui. Já siga a página da Conexo, já siga também o nosso YouTube, que é Conexo _ Empresarial, que toda quarta também às 21 horas temos transmissão ao vivo pelo YouTube. Muito obrigado e até o próximo podcast. Tchau.